Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 22 de dezembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Considerou então o dono da vinha: que farei? Mandarei meu filho muito amado. Talvez que, vendo, lhe tenham respeito. Mas ao vê-lo, os vinhateiros disseram entre si: este é o herdeiro. Matemo-lo, para que fique sendo nossa herança. Lucas 20, 13 a 14. Meta do mês: exercitar a paz e ligar-se a Jesus. Sob o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação, mas voltou da morte, aureolado de paz, sublime, para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna. Meta do dia: ante as dificuldades, cultive a paz e não se deixe levar pela irritação e pela violência. Sugestão para sua prece diária: prece de amor ao próximo. Amado Mestre Jesus, que o seu amor inunde nossos corações, trazendo-nos o equilíbrio, trazendo-nos a paz, a serenidade. Que a cada dia, Jesus, nós consigamos nos aproximar mais de Ti, fazendo de nossas mentes, de nossos sentimentos mais dóceis, mais acolhedor, mais generoso. Envolve, Senhor, todos aqueles que estão ao nosso lado, sejam aqueles que nos querem bem, sejam aqueles que nos querem o mal. Fortaleça cada um de nós, porque somos seus irmãos. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós estamos há 58 dias da Concafras. O ano que vem, na semana do Carnaval, Alta Floresta, por meio da Casa Espírita Amigos da Paz, sediará a Concafras, que é a confraternização espírita. Aqui nós reuniremos os caravaneiros da doutrina espírita, os simpatizantes do espiritismo. E você tem curiosidade, quer aprofundar, quer estudar o espiritismo? Faça hoje mesmo a sua inscrição. Entre no site www.concafras.com e escolha a sua cidade. Alta Floresta é uma das 6 cidades que sediará este grande evento de luz. Meus amigos, hoje as atividades de nossa casa espírita presencial não acontecerá. Nós teremos atividades online por meio da plataforma Zoom a partir das 7 horas da noite, que será divulgado em nossas redes sociais. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Mateus capítulo 17, versículo 9. Dádivas espirituais. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio Mestre Divino quem nolo exemplifica.
tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O Mestre não determinou a mentira, entretanto, aconselhou que se guardasse a verdade para a ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas? Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam, na posição particularizada em que se encontram. Mas não barateies o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo o que se conquista do céu é realização intransferível. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 128. Meus amigos, este trecho do Evangelho de Mateus abre para nós, ou melhor falando, descortina diante de nós, a comunicação com os espíritos. O Luiz Sérgio, no livro Chama Eterna, ele também nos chama a atenção para esse fato da transfiguração de Jesus no Tabor. Quando tem aí a visão de Moisés e de Elias. Então, após essa transfiguração do Cristo, que os apóstolos que o acompanhavam ficaram impedidos de contar a verdade naquele momento, podendo, no momento oportuno, logo após o momento da crucificação e da ressurreição do Cristo, aí sim eles estariam livres para contar. Então, nesse instante, Jesus libera a comunicação com os mortos, ou seja, a comunicação com os espíritos. E antes, no Antigo Testamento, ela estava proibida. Era a recomendação lá do Levítico. Então, nós vamos ver que aqui se firma o compromisso do Cristo. E é muito importante nós percebermos que há conquistas, como diz o Emmanuel, há conquistas que nós temos que ela é intransferível. Essas conquistas são conquistas íntimas do ser, do nosso ser. E as conquistas, elas são individuais. Claro que ela se dá num âmbito coletivo. Mas cada um de nós conquista a humildade, conquista a bondade, conquista a indulgência, a benevolência, a caridade. Então, nós vamos tirando de nós o orgulho, a arrogância, a prepotência, o achar que nós estamos com a verdade. Então,
tudo isso vão sendo retirado de nós e vão trazendo para nós essas conquistas. E a conquista que o nosso espírito conseguiu nesta encarnação ou nas encarnações anteriores, elas estão firmadas, estão, porque não tem como passar para frente esse esse modelo de transformação íntima, né? Por exemplo, a gente pode conquistar uma coisa maravilhosa de um jeito, por um determinado método, um determinado caminho, enquanto que outro, por um caminho mais menos complicado do que o nosso, conquista mais rápido essas virtudes, né? Vai depender das nossas escolhas, dos nossos comprometimentos. Então, a necessidade de mais sofrimento, de buscar um reajuste melhor, né? Para que a gente possa ajustar o nosso ser, né? Então, aqui nesse trecho do Evangelho, Jesus, como diz o Emmanuel, não está aqui valorizando a mentira, ó, vocês vão ter que mentir. Não, é não contar aquela verdade naquele instante. Assim como nós, na educação dos nossos filhos, existem verdades que, por mais que a gente fale naquele momento, elas não vão compreender. Mas no passar do tempo, elas vão aprendendo e vai chegando o momento que nós vamos melhorando aquelas verdades, ou chega o momento de falar as verdades às claras, porque as crianças já estão mais amadurecidas. Então, assim também é conosco, né? Então, em cada situação em que a gente vive, existe certa cota de conhecimento. Não tem como eu lá no prezinho, na educação da primeira infância, a gente já ter o conhecimento de uma faculdade. Não estamos nessa condição, né? Então, a cada tempo, o seu modo de conhecimento, né? Então, o Jesus identifica e ele se exemplifica como o mestre divino diante da gente, né? Diante dos apóstolos ali. Ele poderia ter levado todos os outros apóstolos? Poderia, mas era algo que ele queria reservar a esses três apóstolos, né? O Pedro, Tiago e João. Meus amigos, vamos nesse instante buscar sempre sintonizar com Jesus nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nas dificuldades do caminho. Busquemos Jesus. Nós sabemos que com Jesus nós não estamos sozinhos. Muitas vezes a gente se decepciona, se desespera, se angustia, mas busquemos nestes instantes Jesus. E Jesus é o nosso modelo, é a nossa meta, é a perfeição. Então, se aquilo que nos angustia e ao aproximar de Jesus, nós percebemos que aquilo que nos angustia deve ser tirado de nós, nós vamos tirar, né? Então, busquemos sempre nos alinhar com Jesus. A nossa conduta está de acordo com os ensinamentos do Cristo? Então, continuemos avante. Se a nossa conduta, mesmo estando de acordo com os ensinamentos do Cristo, e ela está causando mal-estar, está causando desequilíbrio ou invejas, ciumeiras, então aí devemos repensar se convém estar à frente ou não de tal objeto, ou de tal situação, né? E optar pelo caminho do Cristo. Esse é o melhor que nós devemos fazer. Se algo está nos causando desequilíbrio, distúrbio, então afastemos deste mal, né? Porque nesse instante pode ser um mal para nós mesmos, né? Que possa vir a causar aí uma perda da nossa reencarnação. Então façamos prece.
Amado Mestre Jesus, nós agradecemos mais um dia, agradecemos a noite, agradecemos a cama que nos acolheu durante o período noturno, agradecemos os estudos do nosso espírito durante o nosso sono, em que fomos conduzidos às paragens espirituais para esclarecimento, para organizar as nossas tomadas de decisão. Amado Mestre Jesus, fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.